Ramiro é flagrado em situação complicada e Caio o ajuda. Com o intuito de humanizar Ramiro e garantir um desfecho positivo para o capanga ao lado de Kelvin, os roteiristas explorarão a ansiedade do Brutamontes. O capanga enfrentará uma crise ao tentar eliminar Sidney e será descoberto por Caio no chão, abalado e choroso, em um estado deplorável. Ao apontar a arma para seu colega sob as ordens de Irene, Ramiro será incapaz de disparar e suas mãos ficarão trêmulas. Posteriormente, seu corpo, em processo de redenção, começará a tremer, e Sidney reagirá à situação confrontando-o. A arma será disparada, permitindo que o matador escape. Enquanto o capanga se contorce no chão, Caio, ao testemunhar a cena, acreditará que Sidney acertou um tiro nele. Ramiro permanecerá incapaz de articular palavras, tremendo e prostrado no chão. Caio examinará o corpo do capanga em busca de ferimentos, sem encontrar nenhum. Em seguida, o mocinho conduzirá o faz-tudo até seu quarto, onde Ramiro tentará se comunicar com dificuldade. O bandido pede que o filho de Antônio não conte o que aconteceu para ninguém, senão vão pensar que é frouxo. Ramiro não conseguirá expressar mais nada, e Kelvin surgirá e providenciará um saco para auxiliá-lo na respiração. Posteriormente, Caio relatará a Marino o que testemunhou. Após o fracasso de Ramiro, Irene irá atrás do capanga para cobrar explicações em Terra e Paixão. O que ela não esperava era que Kelvin estivesse com o funcionário de Antônio e o defendesse com unhas e dentes, chegando a devolver as ameaças da vilã. Irene manda Ramiro se livrar de Sidney, que sabia sobre o envolvimento dela na morte de Daniel, mas o capanga amarela no último segundo e deixa o bandido escapar ileso. Enquanto Sidney corria, Ramiro estava passando por uma grande crise de pânico por não querer mais fazer parte dos planos cruéis dos vilões. Assim, a megera não pensará duas vezes antes de invadir o quarto do rapaz para ameaçá-lo, caso ele não acabe com a vida de Sidney. Por que não obedeceu à minha ordem? Você tinha que ter matado Sidney. Era só meter uma bala nele. Nem disso você é capaz? Agora nós todos estamos em risco. Se a polícia pegar o Sidney, fique sabendo que eu vou jogar toda a culpa em você, exclamará Irene. No entanto, para a surpresa da Dondoca, Kelvin aparecerá e fará uma outra ameaça. Se acusar o Ramiro, cuidado, porque vai se dar mal. É isso mesmo, vai se dar muito mal. Porque vou dizer tudo o que sei sobre você. E sei coisa até demais, rebate o ex-garçom, pegando a vilã desprevenida. Kelvin, é claro, não perderá a oportunidade de provocar a megera. O que foi? O gato comeu sua língua? Bom, eu já dei o meu recado. Se fizer qualquer coisa que prejudique o Ramiro, vou botar a boca no trombone, reforçará. Saindo do torpor, Irene afirmará que não se deixará levar pelas ameaças do jovem. Mas posso saber o que é isso? A revolta das purpurinas? Não que eu tenha algo contra, mas não vou admitir que essa coisinha rasteira me ameace dessa maneira, exclama, indignada. Se você, Irene, insistir em prejudicar o Ramiro, é a coisinha rasteira aqui que vai abrir a boca para a polícia. Fique esperta comigo, avisará Kelvin, deixando claro que não está blefando. Ou você é doido, ou tem muita coragem, dispara a vilã. É a segunda opção mesmo, rebaterá o ex-garçom, confiante. Sem ter mais o que falar, Irene resolve ir embora, mas deixa um último aviso para Ramiro, depois a gente se acerta. Agatha não conseguirá enganar Angelina por muito tempo. O amor é capaz de deixar qualquer um desnorteado, mas a ingenuidade de Angelina atingiu seu nível mais alto na novela Terra e Paixão, principalmente após as últimas sabotagens comandadas por Agatha, que avançou degraus que poderiam levar décadas para outros golpistas. Apenas com seu dom natural para manipulação, além de umas pitadas de ervas em chás cada vez mais poderosos. Nos próximos capítulos, depois de um período atônito, Angelina finalmente percebe as péssimas intenções de seu grande amor. Tudo ficará mais óbvio após a rápida piora no estado de saúde de Antônio, que começa a apresentar sinais claros de delírio após tomar os coquetéis do mal preparados pela esposa.
Rapidamente, Angelina percebe algumas atitudes estranhas da amiga e não consegue mais esconder a desconfiança, motivo pelo qual ela procura Caio para uma conversa sincera sobre suas novas percepções. Desta vez, Angelina pode reunir um time de aliados para impedir as ações traiçoeiras de Agatha, mas seu amor radiante pela mulher que sempre pareceu estar ao seu lado pode ser exatamente o tiro no pé que o autor Valcir Carrasco preparou para a governanta da família La Selva. Agatha prometeu o mundo à amiga, que ainda pode acreditar nas falsas promessas românticas e se afundar em desgraça no folhetim. Mesmo assim, Caio vai coletar a informação de Angelina e buscar alguma forma de provar que Agatha realmente tem algum plano maligno contra Antônio. O problema é que, nesta fase, o galã já terá se afastado completamente da família, e não saberá exatamente quem apoiar na trama. Seja como for, o cerco está começando a se fechar para Agatha, e não há dúvidas de que os embates finais de Terra e Paixão serão explosivos. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, o delegado pode colocar a vida de Lucinda em risco. Na teoria, tudo parece ter dado certo para que o romance entre Marino e Lucinda fluísse naturalmente, mas qualquer cenário aparentemente perfeito é propício a mudanças bruscas, graças à magia da teledramaturgia. E como estamos falando de Valcir Carrasco, não é de se estranhar que o delegado coloque a vida da noiva em risco. Depois de pedir a namorada em casamento, Marino segura os próximos passos por algum tempo, até que, de repente, ele decide ir adiante com o plano de se unir em matrimônio com o amor de sua vida. Mas ambos encaram o noivado durante a fase mais sangrenta possível, e isso pode custar caro para todos os envolvidos, principalmente para Christian, que não tem nada a ver com toda a confusão. Marino e Lucinda finalmente ficaram noivos, mas o brilho de suas alianças também servirá para acender um novo alerta na mente dos inimigos do delegado, em especial dos mais lunáticos da família La Selva, que hoje em dia, fica difícil definir se é Antônio ou Agatha. De qualquer forma, os personagens de Tony Ramos e Eliane Giardini podem agir de maneira brutal para impedir os avanços de Marino na justiça. Lucinda, que segue carregando a cooperativa nas costas enquanto vários funcionários se dedicam a atividades paralelas, pode ser a maior prejudicada de todas nessa história, mas ela também sabe se defender, sobretudo após o período tortuoso em que precisou lidar com a violência de Andrade. Calejada e, acima de tudo, cansada de sofrer, Lucinda pode buscar uma solução mais eficiente para abandonar os perigos de Nova Primavera. Então se prepara porque vem novidades não muito boas por aí. Lucinda que se prepare. O que você acha que vai acontecer com ela? Escreve aqui nos comentários. Terra e Paixão reserva grandes reviravoltas para seus próximos capítulos, a começar pela vida de Antônio La Selva que passará por mudança radical após o Rei da Soja perder a visão. O vilão ficará cego após a ação criminosa de Agatha, que não medirá esforços para conseguir o que deseja. Em cenas exibidas recentemente na trama, Agatha conseguiu dar o maior passo de seu plano em retomar o relacionamento com Antônio La Selva e foi pedida em casamento pelo Rei da Soja. Porém, o que deveria ser um matrimônio selado pelo amor, se transformará em um verdadeiro inferno com investidas da megera para tirar a vida do companheiro. Fiel escudeira de Agatha, Angelina cairá para trás ao tomar conhecimento de que a amiga pretende tirar a vida do Rei da Soja. Com um plano diabólico, a megera dará veneno a Antônio La Selva, que beberá o preparado sem saber que estará colocando a própria vida em risco. O vilão não morrerá, pelo menos dessa vez, mas sofrerá com sequela e perderá a visão após ser envenenado por Agatha. Maquiavélica, a personagem de Eliane Giardini celebrará seu plano diabólico diante do espelho. Agatha, minha querida, tudo está saindo exatamente como você planejou, dirá a vilã consigo mesma, ao dar gargalhas em meio ao caos na vida dos La Selva. Após conseguir arrancar Antônio La Selva de Irene, Agatha não esconderá satisfação e irá tripudiar da inimiga ao pensar em voz alta. Entrou em fúria quando me viu do lado do Antônio. Recordará a víbora aos risos, enquanto zomba por conseguir derrotar a rival e retomar o seu casamento com o Rei da Soja. Aline está prestes a dar à luz a uma criança especial, destinada a desempenhar uma missão crucial para trazer paz à sua família e a de Caio.
A revelação dessa notícia impactante será feita por Jurecê, que comunicará ao protagonista a previsão feita para o bebê na trama de Valcir Carrasco. Aline compartilha a notícia de sua gravidez com Caio, emocionando-o profundamente a ponto de ele estar disposto a tudo para livrá-la da prisão. Isso inclui até mesmo procurar Marino e mentir, assumindo a autoria do crime. Na ocasião, o mocinho falará que foi ali para fazer uma confissão crucial, que a amada não atirou no seu pai, mas sim ele. O mocinho justifica que, ao perceber que ela estava em perigo, tomou a arma das mãos dela e atirou no pai. Contudo, sua história não terá êxito, e em seguida, o protagonista se abrirá com Jurecê sobre a verdadeira situação. Nesse momento, o líder espiritual alertará imediatamente sobre as maquinações malévolas de Ágata e pedirá a Caio que esteja atento aos pais. Em seguida, Caio se deixará levar pelas lágrimas, querendo saber o motivo desse bebê nascer no meio dessa guerra. O pajé, então, oferecerá uma perspectiva espiritual, declarando que tudo nesta vida tem sentido e essa criança é especial e vem para quebrar o ciclo de mal e de destruição. A governanta fará de tudo para que a amiga não se case com Antônio La Selva. Nos próximos episódios de Terra e Paixão, grandes revelações surgirão em relação a Angelina e Ágata. Há algum tempo, Angelina tem mostrado que seus sentimentos pela ex-presidiária são mais profundos do que simples amizade, e agora o público entenderá o porquê. Será revelado que Angelina sempre foi apaixonada por Ágata. Em um momento decisivo, a governanta dos La Selva confessa esse amor escondido e pede a Ágata que não se case novamente com Antônio. Angelina leva a Ágata para a cama. Em um desabafo, Angelina dirá a Ágata: "Eu não aguento mais sufocar os meus sentimentos." Ela continuará, afirmando que Ágata sempre foi o amor de sua vida. A revelação pegará Ágata de surpresa, mas essa descoberta levará as duas a irem para a cama. Angelina pede para Ágata não se casar com Antônio. Além da declaração de amor, Angelina tentará convencer Ágata a não se casar com Antônio. Ao descobrir sobre os planos de casamento de Ágata, Angelina, desesperada, propõe que as duas comecem uma nova vida juntas, distantes de Nova Primavera. Angelina lembrará Ágata do quão terrível Antônio pode ser, destacando sua lealdade à amiga. Em um acontecimento crucial, Angelina e Ágata se entregarão à paixão. Contudo, ainda é incerto se os sentimentos de Ágata por Angelina são sinceros ou se este é apenas mais um de seus jogos manipulativos. As primeiras aparições de Vinícius em Terra e Paixão já indicavam sua importância para a construção do miolo mais conturbado da trama, e não é por acaso que o personagem se tornou uma das peças fundamentais na jornada de Aline e Caio para derrubar o império sujo de Antônio. Nos próximos capítulos, o beijo entre Vinícius e Iraê inaugura uma fase complexa, mas esperançosa na novela das 9. Sem memória após levar um tiro de Antônio e ser jogado nas águas da região para morrer, Vinícius sobreviveu graças à rápida ação de Jurecê, que sentiu a desgraça de longe e correu para encontrar o corpo do geólogo com vida. Desde o primeiro contato, Iraê já demonstrou um olhar intrigado com a beleza e a energia ao redor de Vinícius, que também não escondeu o interesse assim que deu de cara com a personagem, quase como se estivesse diante de um anjo. O romance nasce como um símbolo de esperança durante uma fase perturbadora da novela em que protagonistas e vilões levam suas principais intrigas para os tribunais, com direito a sabotagens cada vez mais insanas nos bastidores. Com o auxílio de Caio e Aline, Vinícius pode ser utilizado como arma imprevisível na luta contra Antônio. Resta saber quais serão as verdadeiras preferências do geólogo, principalmente após ele declarar que está apaixonado por Iraê. Será que ele está disposto a se arriscar novamente? O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Logo após o casamento, Ágata começa a destratar Antônio e a agir de forma estranha na frente do marido. Muitos espectadores de Terra e Paixão ainda se perguntam por que foi tão fácil para Ágata colocar Antônio novamente no bolso, e os motivos realmente podem ser vastos, confusos ou simplesmente inexplicáveis. Mas uma coisa é certa, o fazendeiro está prestes a encarar a realidade, sobretudo quando percebe nas entrelinhas que está sendo manipulado pela parceira.
Tudo começa a ficar mais claro na cabeça de Antônio após o casamento. É como se as clássicas piadas sobre matrimônio se tornassem uma realidade pura diante dos olhos do patriarca da família La Selva. Afinal, Agatha começa a agir com indiferença aos planos e comentários do marido, além de demonstrar uma neurose cada vez maior pelos seus objetivos sádicos contra Aline, Irene e quem mais estiver no seu caminho. De uma hora para outra, o público verá Antônio de guarda baixa enquanto Agatha se transforma na principal antagonista da novela das 9, atirando para todos os lados com o intuito de criar um rastro de sangue em Nova Primavera. Afinal, vale tudo para garantir a sucessão dos negócios de Antônio. Até Jureci vai alertar Caio sobre os perigos ao redor de sua mãe. Poucas semanas após o casamento, Antônio percebe que pode ter caído na teia de Agatha e volta a dar atenção aos conselhos de Silvério, que já alertava o fazendeiro sobre a possibilidade de perder seu poder. Mesmo assim, o coração fala mais alto, e não será tão difícil ver o fazendeiro novamente caindo no papo da interesseira. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Irene ficará chocada ao descobrir que Agatha planeja acabar com Antônio por envenenamento. É importante ressaltar que o rei da soja sofrerá a perda de visão após consumir o chá oferecido pela feiticeira. E apesar de todas as suas maldades, Irene nunca fez mal ou atentou contra a vida do marido, ao contrário da ex-detenta. Antes de descobrir que Vinícius está vivo, Irene alertará Antônio sobre sua atual esposa. A grande vilã da trama, mesmo sendo expulsa de casa, tenta abrir o olho do esposo. O diálogo começa com a megera encarando o rei da soja, apontando que o esposo vai lamentar profundamente ter lhe abandonado para ficar com a criminosa da Agatha. Em seguida, o alerta que essa mulher vai tomar tudo dele. Em um determinado ponto da conversa, Antônio chama Irene de louca, pois a megera aponta que Agatha vai acabar com a vida dele. Porém, o rei da soja não dá ouvidos a esses alertas da ex-mulher. Prevendo cenários sombrios para Antônio, Irene fala para o ex-marido que não está delirando e que um dia, o fazendeiro vai recordar deste instante e lembrar das suas palavras, pois essa mulher será a sua ruína. Até o momento não foi informado se o ricaço começará a dar ouvidos a Irene, conforme passa o tempo.